Tales de Mileto caminha por um jardim quando percebe a presença de um homem de olhar sereno e profundo. Intrigado, ele se aproxima e inicia uma conversa. Estranho é encontrar alguém que irradia tamanha sabedoria sem precisar de um único pergaminho. Diga-me, mestre, qual é para ti a substância fundamental do universo? Antes que o mundo existisse, eu sou. Mas se perguntas pela matéria visível, toda a criação nasceu pela vontade do Pai. E tu, Tales, o que descobriste sobre a essência das coisas? Tales de Mileto. Após muita observação, concluí que a água é o princípio de todas as coisas. Sem ela não há vida, e tudo o que cresce dela depende. A água sacia a sede do corpo, mas há uma água ainda mais essencial, a água da vida, que nutre a alma e jamais se esgota. Falas de algo invisível, mas real, assim como as leis que regem os astros e os mares. Jesus. Sim, pois aquilo que se vê é reflexo do que é eterno. A ciência observa as causas e os efeitos, mas há algo além do que os olhos podem captar. Tales de Mileto. E como podemos compreender esse além? Com um coração que busca a verdade não apenas na matéria, mas também no espírito. Tales sente que aquela conversa está apenas começando. Ele percebe que há muito mais a explorar além do que já havia descoberto pela razão. Mestre, vejo que falas da verdade como algo que transcende a razão. No entanto, passei minha vida observando os fenômenos da natureza e extraindo deles princípios universais. A matemática, a geometria, o estudo dos astros, tudo isso nos aproxima da verdade. Não é suficiente? A razão é uma tocha que ilumina o caminho. Mas a verdade é como o sol. Sua luz não apenas revela, mas também aquece e dá vida. Aquilo que descobriste nas águas, nos números e nos céus, reflete a ordem do Criador. Mas há uma sabedoria maior, aquela que dá sentido a tudo. E essa sabedoria, onde pode ser encontrada? No amor. Pois ainda que o homem compreenda todas as ciências e os mistérios do universo, se não tiver amor, sua sabedoria será como um vaso vazio. Isso é algo que meus cálculos jamais puderam medir. A água pode ser o princípio da vida, mas percebo que falas de algo que a sustenta. Jesus. Sim, pois a criação reflete o Criador. E a lei que rege tudo, desde os mares até os céus, é a mesma que rege os corações, a lei do amor. Então aquele que deseja conhecer a verdade suprema deve buscá-la não apenas nas estrelas, mas dentro de si mesmo? Sim, pois o que está fora é um espelho do que está dentro. O verdadeiro sábio não é apenas aquele que desvenda os segredos do cosmos, mas aquele que encontra em seu próprio coração a luz que dá sentido a todas as coisas. Tales reflete em silêncio. Ele percebe que sua busca pela verdade apenas começou, e que a maior descoberta talvez não esteja nos elementos do mundo, mas no próprio espírito humano. De Mileto. Mestre, dizes que a verdade está no amor, e que aquilo que está fora reflete o que está dentro. Mas o mundo que observa é cheio de caos e desordem. Se a criação reflete o Criador, por que há tanta imperfeição? O caos que vês não é a ausência da ordem, mas a liberdade da criação para escolher seu próprio caminho. O homem foi feito para conhecer e amar, mas também para decidir. E, muitas vezes, escolhe o caminho do egoísmo, afastando-se da harmonia que Deus estabeleceu. Tales de Mileto. Então, mesmo o universo, com suas leis e padrões imutáveis, está sujeito à escolha? Isso parece contrário ao que descobri. As estrelas seguem seus ciclos, os rios correm para o mar e a natureza obedece a regras fixas. Jesus. O que observas na natureza são sinais da perfeição divina, mas o homem, diferente dos astros e das águas, carrega em si a consciência e a vontade. Ele não está preso a leis físicas, pode criar e transformar, e é por isso que também pode errar. Tales de Mileto. Então, a imperfeição do mundo vem da liberdade humana? Jesus. Sim. Mas essa mesma liberdade é também sua maior dádiva, pois apenas aquele que é livre pode amar de verdade. Compreendo agora que a ordem da natureza é bela, mas a verdadeira grandeza está naquilo que pode escolher seguir essa ordem por vontade própria. Jesus Tales. O maior mistério do universo não está apenas nos céus ou nos mares, mas no coração daquele que escolhe amar. Tales abaixa a cabeça, refletindo profundamente. Ele, que passou a vida estudando a essência das coisas, começa a perceber que a maior verdade pode estar além do que os olhos podem ver e os cálculos podem medir. Tales de Mileto. Mestre,
Disseste que o amor e a liberdade são os verdadeiros princípios que regem a criação. Mas como podemos conhecer a verdade com certeza se o homem é livre para errar? A verdade não se impõe como uma rocha que bloqueia o caminho. Ela se revela àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O homem pode errar, mas também pode aprender. O verdadeiro conhecimento não vem apenas da observação, mas da transformação interior. Tales de Mileto. Então, o conhecimento verdadeiro não está apenas nas coisas que podemos medir? Não apenas. A matemática e a razão são caminhos, mas não são o destino. Pergunta-te, qual é o valor de conhecer as estrelas, se não conheces o teu próprio coração? Essa é uma questão profunda. Passei minha vida buscando entender o princípio de todas as coisas. Mas vejo que, por mais que tenha encontrado respostas no mundo material, ainda há um mistério que a razão não pode explicar. Jesus. E esse mistério não está fora de ti, mas dentro. O verdadeiro princípio de todas as coisas não é apenas a água, como ensinaste, mas a vida que dela brota, e a vida verdadeira é o amor. Tales de Mileto. És, então, a própria essência daquilo que busquei durante toda a minha existência. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem busca a sabedoria deve primeiro buscar o amor, pois sem amor o conhecimento se torna vazio. Tales de Mendo agora. A natureza revela a ordem, mas o coração revela o propósito, e esse propósito é amar. Sim, Tales. E aquele que ama verdadeiramente já encontrou a maior de todas as verdades. Tales de Mileto fecha os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a profundidade das palavras de Jesus. Pela primeira vez, ele percebe que a busca pela verdade não termina nos elementos da natureza, mas no mais profundo do espírito humano.